Deus, ele não é bipolar. O cristianismo atual, ele se encontra fragmentado em centelhas ou milhares de vertentes. O próprio cristianismo, existem milhares de vertentes dele. Mas quando nós falamos sobre a doutrina de Deus, nós devemos separar claramente entre a doutrina de Deus no singular, como a Bíblia fala, e as diversas doutrinas, no plural, que menciona as Escrituras. Então, a doutrina de Deus se refere à revelação acerca do seu ser e do eterno propósito do seu coração, de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada, aquilo que a Escritura revela para nós. Em contrapartida, nós encontramos nas Escrituras menções de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, doutrinas estranhas. Por exemplo, Colossenses capítulo de número 2, versículo 20, Paulo, ele questiona, né? Por que vos sujeitais outra vez a doutrinas de homens? Doutrinas, percebe que é plural? Em 1 Timóteo, capítulo 4, tem outro alerta. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós temos aqui doutrinas de homens, doutrinas de demônios, né? Então há ainda as doutrinas mercantilistas que a Bíblia fala. Garganta tem uma benção, meu Deus do céu. As doutrinas mercantilistas, que vai falar sobre a exploração da fé das pessoas, um comércio de fé em prol de benefício próprio, né? Em 1 Timóteo capítulo 6, existe um alerta sobre os que supõem que a piedade seja fonte de lucro, né? Nos dias atuais, nos nossos dias, essas doutrinas são frequentemente associadas à chamada teologia da prosperidade. Então, o que a Bíblia vai falar sobre essas doutrinas mercantilistas, esse comércio da fé, é o mesmo que a teologia da prosperidade que é pregada hoje, né? Não que Deus não queira nos prosperar, mas quando a ênfase é essa teologia, fugiu-se e perdeu-se a doutrina de Deus para entrar em doutrinas judaizantes, mercantilistas, doutrinas de homens, né? Então, quando nós estudamos a doutrina de Deus, nos referimos exclusivamente à revelação acerca do seu ser, da sua pessoa, do seu propósito eterno, conforme a Escritura apresenta para nós. Nós não estamos tratando de costumes humanos, de doutrinas judaizantes, de doutrinas mercantilistas, ou qualquer doutrina de homens ou de demônios, não. O estudo do Deus das Escrituras é fundamental para toda a compreensão teológica. Então, todas as doutrinas bíblicas devem estar alinhadas com o caráter, com a natureza, com os atributos e com a vontade de Deus. Existe uma doutrina? Sim. É bíblica? Sim. Então, nós vamos passar ela pelo crivo, para saber se ela está alinhada com o caráter de Deus, com a natureza de Deus, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Então, uma compreensão equivocada acerca de Deus vai comprometer todas as demais doutrinas. E a Bíblia revela Deus em diversas dimensões. Como, pastor? Na criação, na redenção do homem, no juízo, na revelação de Cristo, na obra do Espírito Santo. De várias formas há essa revelação. Então, conhecer o Deus das Escrituras é essencial para interpretar de uma forma correta os temas bíblicos que nós iremos estudar posteriormente aqui nesse curso. E o nosso método de estudo aqui, diferentemente da teologia sistemática tradicional, não se apoia na história do pensamento religioso, não se apoia em vertentes humanas, em doutrinas de homens, não. A nossa visão, o nosso método de estudo se baseia e se apoia diretamente na própria Escritura. Tá? Nós extraímos dela os princípios e a revelação acerca de Deus, sem depender de interpretações humanas ao longo dos séculos, porque a teologia sistemática tradicional, o que ela faz? Em cada determinado período da história, eles vão vendo, né, o que se falava nessa época, o que se pensava nesse tempo, o que eles diziam nesse tempo acerca de Deus, aqui, nesse período, o que se dizia. Então eles vão montando esse feixe e cria-se, então, a teologia sistemática, a ideia de teontologia, né, a respeito de Deus, o que os homens pensam acerca de Deus no eixo da história, né? Mas nós não, nós extraímos os princípios da própria Escritura. A revelação de Deus vem da própria Escritura, sem depender de interpretação humana, tá? Então, esse enfoque
essa veracidade nos garante um argumento lógico e irrefutável quando nós usamos a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Então, a doutrina de Deus, ela vai constituir a base de todas as doutrinas bíblicas. Se tem uma doutrina bíblica, ela precisa da doutrina, no singular, de Deus, tá? Sem a doutrina de Deus, qualquer compreensão das Escrituras está comprometida. E para estudar a Bíblia de forma fiel, nós devemos iniciar pelo Deus revelado nas Escrituras, tá? Então, nós estudamos aqui até agora 4 módulos, simplesmente como base, como apoio, como um fundamento para tudo aquilo que nós vamos começar a lançar a partir deste módulo. Então, só que para ter essa compreensão, um estudo claro da Bíblia, nós temos que partir pelo Deus revelado nas Escrituras, tá? Entender o seu ser, sua natureza, sua obra, o seu propósito eterno. Por quê, pastor? Porque este é o fundamento sobre o qual todas as demais doutrinas vão se estabelecer. Tem uma doutrina? Tem. Ela se estabelece sobre essa base. O pilar, a base aqui, o fundamento onde vai se alicerçar tudo, parte a partir de entender o Deus das Escrituras, tá? E você, que é aluno aqui, você é testemunha de que a Escritura, quando ela é lida e interpretada por muitas pessoas, é possível que se gere uma série de visões diferentes, tá? Quando não antagônicas, totalmente opostas, totalmente contrárias uma da outra, tá? Então, se a Bíblia é a mesma, por que há tantas visões diferentes? Você consegue entender? Então, assim, não deveria ter tantas interpretações bíblicas, não temos por aí, tá? Então, assim, se eu pego todas as doutrinas bíblicas, chancelo ela aqui, a base dela é a doutrina de Deus, não tem como dar errado. O problema é que a maioria dos estudiosos, dos leitores, eles vão estudar a Bíblia, vão ler a Bíblia e vão criar doutrinas humanas a partir de ideias humanas e não a partir de um fundamento baseado na própria doutrina, a doutrina de Deus, como a Bíblia mesmo fala. Às vezes você vai encontrar um crente falando, né, eu creio que a salvação não se perde. E aí o outro vai falar, não, se perde sim, a salvação se perde, né? Então, aí começa a discutir os méritos, né? Salvação se perde, salvação não se perde, né? Então vai surgindo várias vertentes, várias visões, várias doutrinas humanas, doutrinas de demônios, doutrinas mercantilistas, por conta disso. Por quê? Porque não se parte pelo princípio, que é o fundamento, tendo como base a doutrina de Deus. Então as pessoas pegam textos bíblicos e montam suas teologias a partir da visão que tem acerca de Deus. Pastora Edilane, bem-vinda, tá? Então, se o seu Deus é um Deus mau, certamente as suas doutrinas, quando forem ser apresentadas, falarão de um Deus mau. Então, se o Deus que você acredita é um Deus perverso, ou é um Deus bonzinho, que não liga para o problema do pecado, isso também vai refletir nas suas doutrinas. A visão que você tem de Deus vai fazer com que você crie uma doutrina. Mas pastor, existe alguém que prega um Deus mau? Existe, e não é raro. É o que mais se vê pessoas pregando um Deus mau.